Fala galera, tudo bem? Gostaria de falar hoje sobre a fé e a ação. Aqui em Tiago 2, a partir do versículo 14, fala sobre esse assunto. Em questão de outros vídeos que eu falei que não adianta a nossa fé sem as nossas obras, as nossas boas obras. Que não adianta de nada. Que a Bíblia, ela, pelo menos para mim, ela mostra muito bem que as duas coisas andam juntas. Não que nós somos salvos pelas obras, não é isso. Mas quando você aceita a Cristo, automaticamente você tem que fazer as boas obras para que a graça possa te cobrir. Então não adianta a gente virar e falar, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, eu amo Jesus, se isso não vier com boas obras, mudança de vida, mudança de hábitos, tudo aquilo que eu assistia de ruim, agora eu não assisto mais, sabe, essas coisas que eu ouço, que eu como. Então, como que a graça pode nos envolver, digamos assim, através das suas obras, Como que eu sei que eu fui salvo? Através das obras, não só pela fé, não só de boca para fora, digamos assim. Aqui em Tiago 2, a partir do versículo 14, diz assim: Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Então, assim, aqui já começa, descer na lenha, O que adianta a sua fé sem as suas ações? Será que a sua fé, só a sua fé, pode te salvar? Aí, continuando, verso 15. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer? Então, o que adianta você dar roupas para algumas pessoas que precisam se você não completar com alimentos, com comida? 16. Se você não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta de nada. Não adianta você dar só a roupa. Se você não der o alimento para eles sobreviverem, não adianta de nada. Não adianta dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Vistam agasalhos e comam bem. As duas coisas. É o que eu falo, sabe? É o que eu entendo, o que eu enxergo na Bíblia. A graça e a obediência, elas andam juntas. Não tem como separar uma coisa da outra. 17. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, se a fé não tiver ações, é uma coisa morta. Não adianta de nada. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Tipo assim, Não, Júlio, pode deixar. Eu tô na graça. Você ainda está na lei. Eu sou salvo pela graça e você está tentando ser salvo pela lei. Mas as pessoas não entendem que as duas coisas andam juntas. Não é só a graça e também não é só a lei. É as duas coisas andando juntas. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações? Olha só. Então, como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações? Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. 19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Então, como que Abraão foi aceito por Deus?
né? Deus falou, vai lá, Abraão, sacrifica seu filho para mim, tá? Não sei o que tem. Aí ele foi lá, né? Colocou o seu filho no altar, montou o altar, colocou o seu filho em cima. A hora que ele foi para sacrificar o seu filho, um anjo segurou a mão dele. Lembra dessa história? Então quer dizer, a fé de acreditar em Jesus, não, Senhor, o Senhor pediu, eu vou fazer. E a ação de ir fazer. Então assim, só não é de boca para fora, Senhor Jesus, eu te amo, né? Eu te amo, eu quero ser salvo, mas a minha vida deixa que eu resolvo, deixa que eu vivo da forma que eu acho melhor. É isso que eu falo, a gente não pode viver de achismo. Sabe, a gente tem que acreditar na Bíblia. Se a Bíblia pede para fazer isso, pronto, a gente vai lá e faz. A gente não discute com Deus. Se Deus pediu, pronto, a gente vai e faz. Né? É assim que eu creio. Aí, no verso 24 aqui, diz assim: assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Então, a gente é aceito por Deus, né, por meio das nossas ações, não somente pela fé. Porque as ações, a obediência, demonstra que você aceitou a graça. Demonstra que você tem fé. Se Deus falou para a gente fazer alguma coisa, através da obediência que demonstra que você tem fé, que você aceitou a graça, entende? Que você é uma pessoa obediente. Então não é fazer da nossa forma. Ah, eu aceito Cristo, eu amo Cristo e vive de qualquer jeito. Né? Não respeita aos mandamentos de Deus. Né? Tudo aquilo que a Bíblia pede para a gente fazer e respeitar. Aí o verso 26 diz assim: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Olha só. Então, sem a fé, as ações estão mortas. Né? Vou ler de novo. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Então não adianta de nada a gente só querer ter fé, sem querer obedecer, sem querer fazer o que a Bíblia pede para a gente fazer. Né? Eu falo muito em relação, tipo, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas eu continuo bebendo, continuo fumando, continuo falando mal das pessoas, né? Continuo adulterando, entrando em site pornográfico, traindo as esposas. O que adianta? O que adiantou eu aceitar Jesus? Por isso que a Bíblia fala, quando eu aceito Jesus, nova criatura eu tenho que ser. Né? Quando eu aceito Jesus, em Cristo eu tenho que chegar, eu tenho que me assemelhar como era Cristo. Eu digo, não que a gente vai ser perfeito, não é isso, mas a gente tem que tentar. Isso é ter fé, isso é fazer, né, da fé uma fé verdadeira, do amor de Cristo um amor verdadeiro. Porque aqui, eu vou ler um texto aqui, um pouco forte, né? Mas é relacionado com tudo isso que eu estou lendo. Né? Que nem, por exemplo, aqui em 1 João 2,3, olha só como que é grave a gente falar que ama a Jesus, né? Que aceitou a Jesus, mas não obedece, mas não é uma pessoa obediente, não obedece os seus mandamentos. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. 1 João 2,3 em diante. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza que o conhecemos. Então se a gente obedece, a gente o conhece. Né? A gente é obediente, a gente conhece o Pai. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. É a Bíblia que está dizendo, olha só como que é grave, sabe? Esse negócio dos mandamentos, de ser uma pessoa obediente, não é brincadeira. Né? Não adianta falar, eu sou salvo por Cristo, eu estou na graça e beleza, deixa o resto para lá. Né? Eu não sou uma nova criatura, eu não nasci de novo. Né?
Então a gente precisa tirar essa venda que o inimigo está colocando em nossa vida, em nossas vidas, tentando nos enganar, sabe? Falar que agora eu sou salvo pela graça. É claro que a gente é salvo pela graça, mas existe um outro mecanismo, né, para fazer, para completar essa graça. Eu sempre digo assim que é o seguinte, a graça e a lei é como se fosse assim, eu ganho um carro, né? O carro é a graça, certo? Eu ganhei o carro, a salvação é de graça, então eu ganhei o carro, né? Mas para você fazer esse carro andar, o que você precisa? Colocar gasolina, que é a lei. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como se fazer o carro andar sem a gasolina. É a mesma coisa. A graça e a lei, elas têm que andar juntas. A graça e a obediência, elas andam juntas. A gente precisa ser novas criaturas. Entende? Se eu aceito a Jesus, tudo aquilo que eu assistia que não presta, eu deixo de assistir. Se eu fumo, se eu bebo, eu deixo essas coisas, porque essas coisas destroem o corpo. Entende? A fé e a ação, elas andam juntas. Não tem como separar uma coisa da outra. Muita gente hoje está dizendo, eu sou salvo pela graça, não pela lei. Tá certo? Mas a lei que vai te julgar. Então não tem como separar. Se você é aceito por Deus, pela graça, mas se você não ter boas obras, se você não for nova criatura, se você não mudar de vida, isso vai te condenar. Então a graça não vai ter valor. Então, é uma coisa que eu entendo dessa forma. Não adianta separar uma coisa da outra. Nós precisamos mudar de vida se a gente realmente aceitou a Jesus. O que fala aqui? Eu vou ler de novo. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nessa pessoa. Então não tem como separar uma coisa da outra, entende? Eu fiz umas anotações aqui do pastor Ivan Saraiva de uma programação que ele fez que eu achei bem interessante, que eu vou ler aqui para vocês agora. As pessoas hoje estão tentando adequar Jesus em suas vidas e não Jesus a vidas delas. Então nós estamos tentando pegar Jesus, eu amo Jesus, agora sou salvo pela graça, mas Jesus, agora na minha vida quem toma conta sou eu. Eu aceito o Senhor, mas eu quero continuar tomando a minha cervejinha, fumando meu cigarrinho, né, assistindo a minha novela que não presta, os meus filmes de Hollywood, ficar aqui no meu WhatsApp sem ler a Bíblia, beleza? Eu amo o Senhor, eu aceito a sua graça, mas a minha vida eu vivo de qualquer jeito. Não, a gente tem que fazer o inverso. Se Cristo fala ao contrário, meu filho, se você me aceita, você precisa deixar isso, mudar isso, deixar de comer isso, porque isso faz mal para o teu corpo, deixar de beber isso, porque isso faz mal para o teu corpo. Isso é aceitar a graça, a Cristo. Estão tentando adequar Jesus na sua vida de conforto, na sua zona de conforto. Entende? Não estão querendo sair da sua zona de conforto. Estão querendo viver da mesma forma. Aceito a Jesus, mas eu vivo da mesma forma. Não pode. Não é assim que funciona. Quase salvo significa eternamente perdido. É o que eu disse. O muro já é de Satanás. 50% já é de Satanás. Ou a gente entrega tudo para Jesus, ou a gente não entregou nada. É exatamente isso. Fé e ação. A gente tem que andar junto. Graça e obediência, anda junto. Não é só um e também não é só o outro, é os dois juntos. Se você só deu um pedaço da sua vida para Cristo, você pode ser qualquer coisa, menos um cristão. Então a gente não pode dar 50%, é tudo. Um cristão escolhe viver como Cristo viveu. Se você é cristão, você escolhe viver como Cristo viveu. E como que Cristo viveu? Pega ali Mateus. Cristo obedeceu os mandamentos, Cristo era bondoso, era amoroso, ajudava o próximo, fazia tudo de bom.
um cristão escolhe viver como Cristo viveu, a sua vida tem que mudar. Quando você escolhe viver com Cristo, se a sua vida não mudou, então de fato você não aceitou a Cristo e a graça. Então se você fala que aceitou a Cristo, que ama a Cristo, mas a sua vida continua a mesma coisa, né? Você transgride a lei, você ainda toma a sua cervejinha, o seu vinhozinho, fuma o seu cigarrinho, assiste as suas novelas, porque a novela ela não presta, gente. Eu vou vir com um estudo sobre isso. Filmes de Hollywood, músicas, que tem muitas músicas que não presta. Então você não aceitou a Cristo. E a sua vida não muda, não porque Cristo não está trabalhando em você. É isso que eu falo. O Espírito Santo ele não deixa de trabalhar na gente. Mas sim porque você não permite que ele mude você. Tipo, é que nem eu falo, né? A gente não é perfeito, nós somos pecadores, a gente é falho, a gente não pode ser pecadeiro. Porque pecadores somos, não somos perfeitos. Mas existe uma grande diferença. Se eu sou pecador e eu estou fazendo alguma coisa de errado, ali eu oro, eu luto para mudar, eu não desisto para mudar, até conseguir mudar. Isso é ser pecador. Isso você está deixando Cristo mudar a sua vida. Agora, ser pecadeiro é você aceitar Jesus, fala que aceitou Jesus, que ama Jesus, mas não quer mudar, não quer sair dessa vida. Você sabe que beber é errado, porque destrói o teu corpo. Você sabe que fumar é errado, porque destrói o teu corpo. Você sabe que assistir uma novela, falar mal dos outros e tal, é errado, porque são coisas que você assiste, por exemplo, a novela, só tem coisa que não presta ali. Você sabe que é errado. Um filme que só tem morte, desgraça, sabe, tudo aquilo que a Bíblia condena, você sabe que é errado e você continua vivendo da mesma forma. Gente, eu falo isso pelo seguinte, eu estou falando tudo isso nesses vídeos pelo seguinte, Jesus está voltando. Jesus está muito próximo de voltar. Eu fiz uns vídeos falando dos eventos, da breve volta de Jesus. E nós estamos vivendo da mesma forma. Essa é a minha preocupação. Sabe, a gente sabe que Jesus está muito próximo de voltar e a gente continua assistindo novela, tomando Coca-Cola, refrigerante. Não sei se vocês sabem, mas pesquise sobre o refrigerante. O refrigerante é o pior alimento do mundo. E a gente está tomando refrigerante, tá comendo alguns alimentos que sabe, são venenos para o nosso corpo. Então a gente não está preocupado, como na época de Noé. O povo casava, dava-se em casamento, plantava, vivia do mesmo jeito. E Noé ali, pregando, falando que o dilúvio ia vir, e o povo estava nem aí. Nós estamos vivendo da mesma forma. Então esses vídeos que eu estou fazendo é para, pelo menos, a gente parar e pensar, opa, o que está acontecendo? Deixa eu estudar aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. E estude você só, sabe, para você ver como que a Bíblia ela é séria, ela não é brincadeira. Ela não vai levar pessoas que só creem em Jesus e faz da tua vida o que quer. Faz da tua vida o seu achismo. Não pode. Não pode, a gente não pode. A Bíblia, no estudo passado eu não falei que a gente não pode amar as coisas desse mundo, a gente não pode amar o prazer da carne. A gente tem que mudar, senão a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Aí continuando, a verdade é que nós precisamos viver a graça, viver de verdade tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É viver a graça de verdade e não apenas de boca para fora. Se alguém diz que me ama, mas não obedece os meus mandamentos, é mentiroso. Essa pessoa é mentirosa, não há verdade nessa pessoa. E não sou eu dizendo, é a Bíblia.
Então nós precisamos viver a graça. Fé e ação, graça e obediência, elas andam juntas. A gente precisa mudar de vida e tentar enxergar isso. Pega na sua Bíblia os 10 mandamentos, Êxodo 20, e vê lá o que Deus pede para a gente fazer. Sobre a alimentação, Levítico 11, eu vou vir com um estudo sobre isso. Pede lá os alimentos que Deus permite a gente comer e os alimentos que Deus não permite. Então, assim, que nós possamos abrir os olhos, meu Deus, gente, porque Jesus está muito próximo de voltar e eu vejo muitas pessoas vivendo da mesma forma, como se nada estivesse acontecendo. E tem muita coisa acontecendo, muitas profecias se cumprindo. Então que nós possamos abrir os olhos, abrir a mente, aceitar essas mensagens no nosso coração e pedir ajuda ao Espírito Santo. Peça discernimento ao Espírito Santo para que Ele abra a sua mente, a minha mente, os nossos corações para o que a Bíblia pede para a gente, porque é muito sério. É muito sério, não é brincadeira, porque senão a Bíblia não estaria dizendo essas coisas. Então que Deus os abençoe, que Deus possa iluminar as nossas cabeças. Eu sempre peço isso em oração para todos nós. Fiquem com Deus e que possamos despertar desse sono maldito que estamos vivendo na nossa época, na época que Jesus está voltando. Fiquem com Deus.